RCP Notícias. A último sinal eram 19 horas. Prezados ouvintes, boa noite. Vamos ao jornal a esta hora, antes os títulos da atualidade. Polícia Nacional detém 3 jovens residentes em Enxada Santo António por envolvimento na morte de um menor de 14 anos. Estão todos em prisão preventiva. Ainda durante o fim de semana passado, a PN procedeu à detenção de mais 4 indivíduos indiciados por outros crimes na capital do país. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças disse hoje no Parlamento que entre 2016 e 2025 foram transferidos cerca de 42,6 milhões de contos às autarquias. Olavo Correia, no decorrer do debate, anunciou que o governo vai apoiar os municípios na implementação do PCFR. E nas intervenções iniciais, o secretário-geral do PAICV acusou o governo de fazer o país retroceder após fortes investimentos feitos antes de 2016. A UCID alertou para aquilo que considera de política fiscal excessiva e, na defesa do governo, o MPD reafirma crescimento económico robusto, não obstante o cenário internacional. A Igreja Católica está a dar os primeiros passos para a tradução da Bíblia para a língua cabo-verdiana. Informação avançada pelo Bispo de Mindelo no final do 2º Encontro Nacional dos Bispos de Cabo Verde. Câmara da Boa Vista e Ministério da Saúde assinam um protocolo de cedência e gestão do Centro de Saúde Reprodutiva da ilha. A organização não governamental Médicos Sem Fronteiras denuncia mais de 7.000 vítimas de violência sexual em 4 meses na República Democrática do Congo. A vossa atenção para o jornal a esta hora. A Polícia Nacional deteve 3 indivíduos do sexo masculino de Enxada Santo António envolvidos no homicídio de um menor de 14 anos. Todos ficaram em prisão preventiva, segundo o comunicado da Polícia Nacional enviado à nossa redação. A vítima estaria acompanhada desses detidos, que eram seus amigos. O crime ocorreu no quintal da residência de um deles, onde um dos suspeitos, no caso o morador da casa, efetuou o disparo de arma de fogo que foi fatal. Após o ocorrido, tentaram ocultar a arma do crime, escondendo-a num barril com água e fugiram do local. Tentaram ainda encenar um suicídio. Quiseram fazer passar a ideia de que a vítima teria cometido suicídio. Versão prontamente desmentida e esclarecidas pelas investigações policiais. As evidências apuradas apontam para um disparo acidental da arma de fogo, escreve a Polícia Nacional em comunicado. Ainda a PN procedeu à detenção de mais 4 indivíduos com idades compreendidas entre 19 e 38 anos. Portanto, um homem foi detido em flagrante na zona da Jamaica após agredir outro homem com uma katana na sequência de uma discussão. O agredido foi socorrido e encontra-se fora de perigo de vida. Em Castelão, a polícia procedeu à detenção de um homem suspeito de posse ilegal de arma de fogo e de prática de violência baseada no género. Durante uma busca domiciliária, foram apreendidas uma arma de fogo artesanal do tipo boca-bejo, um cartucho de munição calibre 12 e uma arma branca. Por outro lado, um homem residente na zona do Brasil, em Enxada Santo António, na Praia, foi detido por tentativa de homicídio, em cumprimento de mandado judicial. O crime remonta a março, quando, juntamente com 2 cúmplices, perseguiu e agrediu violentamente um outro homem nas imediações do Campos de Justiça, tendo disparado uma arma de fogo antes de se pôr em fuga. O Tribunal da Comarca da Praia aplicou prisão preventiva aos suspeitos dos crimes de agressão com arma branca, posse ilegal de arma de fogo e VBG, tentativa de homicídio e homicídio do menor. A polícia registrou ainda um caso de roubo de animal com a detenção em flagrante de um indivíduo em Enxadinha Cima. O suspeito transportava o animal furtado com a intenção de o vender. O animal foi recuperado e entregue ao proprietário. Este indivíduo será julgado em processo sumário, com audiência marcada para daqui a 2 semanas. Outras notícias neste Jornal da Noite. O Governo está ciente em como tem a responsabilidade de trabalhar para que no quadro do regime financeiro dos municípios se possa utilizar o índice de coesão territorial para uma alocação de recursos mais justa.
É o que defende o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, que falava na sua intervenção inicial no debate da tarde no Parlamento. Apontou que entre 2016 e 2025 foram transferidos cerca de 42,6 milhões de contos às autarquias. A reportagem é da Miriam Lopes dos Santos. O vice-primeiro-ministro reiterou que de 2016 a esta parte vive-se uma nova era de diálogo técnico-político entre o governo e os municípios, bem como de complementaridade. Olavo Correia defende que o governo reforçou consideravelmente as transferências às câmaras municipais. Este governo reforçou consideravelmente as transferências às câmaras municipais, que compreendem o Fundo de Financiamento Municipal, o Fundo do Ambiente, o Fundo do Turismo, o Fundo de Manutenção Rodoviária, os contratos de programas, as transferências no quadro dos planos estratégicos municipais de desenvolvimento sustentável, a discriminação positiva, o Fundo Autónomo das Pescas, a compensação por perda de financiamento nos termos da lei. Mas também aumentamos os recursos porque a economia cresceu 7% em média nos últimos 10 anos, porque cobramos mais impostos, criamos mais riqueza e sim partilhamos essa riqueza criada com os municípios, justamente para melhor servirmos os nossos concidadãos. Reduzimos a pobreza extrema, a pobreza absoluta, reduzimos o desemprego jovem e estamos a trabalhar para melhorar ainda mais as condições de vida dos nossos concidadãos. Assim, de janeiro de 2016 a maio de 2025, o Governo transferiu aos municípios cabo-verdianos cerca de 42,6 milhões de contos. O Ministro das Finanças entende que a evolução das transferências através do Fundo de Financiamento Municipal é marcadamente positiva. O Fundo de Financiamento Municipal passou de 2,9 milhões de contos em 2016 para 4,4 milhões de contos em 2024, ou seja, cresceu em média mais de 4% ao ano. O FFM cresceu sem que tivesse havido aumento dos impostos. 2026, esse valor ultrapassará os 5 milhões de contos. Seguramente que as câmaras ficarão muito contentes. Claro que temos ainda desafios para vencer. Temos um gap de financiamento, mas a evolução é amplamente e marcadamente positiva. O Executivo defende Olavo Correia está disponível a apoiar os municípios a regularizar as dívidas com a Previdência Social e o Fisco. Na linha de cumprimento atempado das obrigações, é importante continuar reformas, enfatiza. Para aprovarmos a Lei de Base do Orçamento Municipal, para aprovarmos o novo regime financeiro dos municípios, para aprovarmos todo o quadro legal que possa permitir ampliar a base de financiamento dos municípios em Cabo Verde. O Governo está ciente em como nós temos a obrigação de trabalharmos para que, no quadro do regime financeiro dos municípios, possamos utilizar o índice de coesão territorial, o índice de coesão territorial, para que a alocação dos recursos seja mais justa, em função de dados estatísticos e em função de indicadores que possam permitir uma maior integração, mas, sobretudo, um maior alinhamento do ponto de vista do desenvolvimento dos vários municípios de Cabo Verde. Nós continuamos a contar com o poder local para continuarmos a promover esse diálogo. O vice-primeiro-ministro defendeu ainda ser fundamental que os municípios possam trabalhar na captação de investimento privado para se dar o salto na dinâmica de crescimento económico. E do debate, a oposição pretende respostas claras, precisas e transparentes de Olavo Correia. Julião Varela, secretário-geral do PAICV, acusa o governo de fazer o país retroceder após fortes investimentos feitos antes de 2016. As opções do Executivo, na sua perspectiva, travaram a diversificação da economia, ancorada no turismo, apostou no assistencialismo e levou ao estrangulamento com impostos, apesar das recomendações de organismos internacionais como o Banco Mundial. O deputado escuda-se num recente relatório do Conselho de Finanças Públicas para testar aquilo que apelida de incapacidade de execução do governo. Afirma que o PAICV quer respostas claras e objetivas. Dos 29 programas inscritos no Orçamento de 2023, apenas 14, o que corresponde a 48,3%, apresentaram uma execução superior à média de 72%, enquanto que 15 programas, correspondentes a 51,7%, não atingiram a média, pondo em causa os processos de planeamento, monitorização e avaliação. Falaremos do poder local, mas importa que o senhor vice-primeiro-ministro também esclareça aos cabo-verdianos sobre o paradeiro do relatório de auditoria do Fundo de Ambiente e do Turismo, o paradeiro do relatório de auditoria do BCV aos leilões do NPS, que grandes empresas beneficiaram do perdão
de dívidas fiscais nesses 10 anos e em que montantes, que medidas irá tomar face ao relatório acabado de efetuar pelo Serviço Antifraude da Direção Nacional das Alfândegas e Direção-Geral da Administração Pública, que detectaram prejuízos assinaláveis na subfaturação em torno dos 61,8 milhões de escudos e uma perda de direitos de importação em torno dos 30,5 milhões de escudos num período inferior a 30 dias. Ademais, o PAICV, segundo Julião Varela, está intrigado com o orçamento reprogramado 2025, que aumenta despesas em cerca de 8 milhões de contos em relação ao anterior. A UCIT também alerta para aquilo que considera de política fiscal excessiva e desenquadrada por conta das importações e impostos sobre produtos importados. Para o partido, o debate com o vice-primeiro-ministro não é um balanço, apesar disso é oportuno para esclarecer dúvidas persistentes. A política fiscal em Cabo Verde precisa de um choque para permitir o upgrade do ambiente de negócios no país e, consequentemente, o crescimento robusto e sustentável da nossa economia. Para além do custo de vida muito elevado que se verifica no país, muito por causa do contraste existente entre o baixo salário em muitas classes profissionais e a política fiscal excessiva que recai sobre os produtos de importação, temos ainda outras preocupações que gostaríamos que fossem devidamente clarificadas e esclarecidas ao longo deste debate. Por exemplo, a dívida pública e a sustentabilidade fiscal, o financiamento climático e as parcerias internacionais, as reformas estruturais e a governança, o crescimento económico e as prioridades orçamentais. Em defesa do governo e do partido que o sustenta, o deputado Alberto Melo reafirma crescimento econômico robusto, não obstante o cenário internacional. Na sua ótica, o executivo segue a política econômica adequada às necessidades do país, tanto que cresceu acima dos 7%, chegando a 15,8% em 2022. De acordo com Alberto Melo, o maior partido da oposição está tão focado em discursos alarmistas que não consegue ver os resultados. Mas fundamental respeitar a verdade e não tentar enganar os cabo-verdianos com narrativas distorcidas, como tem sido o seu hábito. Este governo não se cansa, não se foge aos problemas e não se refugia em desculpas como é a vossa gestão em câmaras municipais. Trabalha todos os dias para transformar recursos em progresso, para melhorar a vida das pessoas e para que Cabo Verde avance com confiança e dignidade. Aumentamos o número de beneficiários de pensão social para 26 mil idosos. Sobre a fiscalidade, implementamos medidas de alívio fiscal, incluindo a devolução do IVA às câmaras municipais em mais de 230 mil contos. A isenção de imposto para obras municipais e mesmo assim mantemos a disciplina orçamental garantindo sustentabilidade financeira e respeito pelos compromissos internacionais. Sobre os escândalos que o senhor e a auditoria que o senhor falou. Este governo tem sido claro, respeita as recomendações dos auditores, combate a corrupção. E o ministro das Finanças anunciou durante o debate, que durou pouco mais de 2 horas, que o governo vai apoiar os municípios na implementação do PCFR. O PAICV acusou o executivo de adulterar o orçamento mesmo após a aprovação no Parlamento, a seu belo prazer. Levi Salomão acompanhou o debate. Foram acusações feitas pelo deputado do PAICV, Julião Varela, para quem o governo fez uso indevido da possibilidade de ajustes entre rubricas permitida por lei para criar um novo orçamento. O que é extremamente grave, é intransparente a forma como esse governo tem estado a fazer. Aliás, na tudo que as contas de Estado, que ultimamente não tem estado a preço e não tem estado a sempre o governo tem estado a alterar o orçamento, utilizando possibilidades que lei de alterações orçamentais, que é transferência entre rubricas, né? E reforço de verba para fazer um novo orçamento. Sr. Deputado, acho que temos que ser aqui sérios, porque isso passa uma mensagem em como estamos aqui com um orçamento 1 e um orçamento 2, quando estamos a executar tudo nos termos da lei. Se o deputado não estiver de acordo com a lei, traz uma proposta para tirar a lei, mas não vem aqui com essas afirmações apenas para confundir aqueles que não entendem muito bem da forma como o orçamento é elaborado, é executado e é apresentado. O financiamento dos municípios veio ao de cima ao longo das cerca de 2 horas de debate. O PAICV continua a considerar necessário que o governo olhe mais para as autarquias, particularmente no que toca à implementação do plano de carreiras, funções e remunerações. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro já tinha comprometido-me a apoiar câmaras municipais
na implementação de PCFRs. Portanto, não gostava que reafirmava isso, esse compromisso que é para apoiar câmaras na implementação do salário mínimo e PCFRs, como quem que toma medida é o governo, e o governo deve apoiar câmaras municipais na implementação de todos os instrumentos. Já reafirmamos, através da senhora Ministra da Coesão Territorial, numa reunião que nós fizemos com todas as câmaras municipais, em como o governo está disponível, o governo tem de estar disponível para ajudar as câmaras municipais a implementar o salário mínimo, a regularizar os vínculos precários e mais soluções também para regularizar as dívidas com a Segurança Social e com o fisco. Aqui, o MPD, diz a deputada Isa Miranda, está em pleno alinhamento com o governo. O governo está na disponibilidade, mas quem que vai pedir voto para resolver o problema do município é que o governo, é PSV. Nós que pode pedir povo manhoso é solução para os bem chorar na pé do governo. Não vai trabalhar. A UCIT reclamou do que chama de excesso de burocracia, política fiscal inimiga dos operadores económicos, inconsistência na interpretação de normas, entre outros constrangimentos. Para esses operadores económicos a tutela não existe, porque a tutela não está a fazer absolutamente nada para minimizar e para maximizar, digamos, o pouco tempo que têm para, portanto, levar avante os seus negócios. A máquina tributária tem melhorado o seu desempenho de forma substancial nos últimos anos, inclusive em matéria de desmaterialização, com a utilização do Sidonia Award. Em segundo lugar, nós temos conseguido aumentar a nossa capacidade de cobrança de impostos. Isso demonstra uma eficiência cada vez maior da nossa administração tributária. As privatizações e os transportes não fugiram ao debate. A avaliar pelo teor dos discursos e troca de acusações entre os partidos do arco do poder, o setor dos transportes nunca esteve bem no país e as privatizações sempre foram desastrosas. Debate com o vice-primeiro-ministro hoje no Parlamento, trabalhos na Casa Parlamentar que prosseguem amanhã. A Igreja Católica está a dar os primeiros passos para a tradução da Bíblia em língua cabo-verdiana. A informação foi avançada hoje pelo Bispo de Mindelo no final de um encontro nacional dos bispos de Cabo Verde. Para a tradução da Bíblia, segundo Dom Hildo Fortes, vai ser criado um grupo de trabalho integrado por religiosos, mas também por leigos especialistas em matéria da língua materna. Temos uma ideia muito interessante que é a tradução da Bíblia para o nosso crioulo. É um projeto grande, que estamos a dar os primeiros passos, sentimos que é necessário. Sabeis que a nossa liturgia em Cabo Verde é uma liturgia em português. Quando falo liturgia, a missa, os sacramentos. Mas nós queremos que a Bíblia esteja na mão das nossas pessoas também na nossa língua. E para isso é preciso nós termos entendidos em teologia bíblica, em literatura. Então há uma equipa que é pluridisciplinar a trabalhar nesse campo, com um padre da Diocese de Mindelo, um padre da Diocese de Santiago, que são formados em Bíblia, mas outras pessoas também de outras áreas para nos ajudar nesse sentido. A juventude está também no centro das prioridades da Igreja Católica. Os bispos reconhecem a necessidade de se adaptar à linguagem da Igreja, à linguagem dos jovens. Para isso, pretendem destacar um sacerdote jovem com total disponibilidade para acompanhar a juventude cabo-verdiana. Avança Dom Hildo Fortes. Precisamos de fazer um trabalho mais aprofundado, não é? Nós estamos num mundo onde as pessoas experimentam as coisas pela rama, pela superficialidade. E o espírito do mundo, temos que na Igreja de nos demarcarmos. Ou seja, aqueles que estão connosco, não olhar tanto só para os números, mas fazer um trabalho mais sério, tanto da profundidade, de aprofundar a fé, a relação com a Bíblia, gente de oração, a relação entre nós também que seja mais saudável. E então a pastoral juvenil acontece sobretudo no dia a dia. Ou seja, cada paróquia tem os seus grupos jovens. Recorde-se que o acordo jurídico com o Estado de Cabo Verde completa este ano 12 anos da sua assinatura, mas ainda há regulamentos e normas que precisam ser definidos, segundo o Bispo de Santiago, Dom Arlindo Furtado. E nós agora estamos a fazer esse papel de foco de pressão junto do governo, porque são essas duas entidades que têm essa responsabilidade, a Igreja e o Estado. Duas partes, não é? Tem que haver um foco de pressão para que as coisas possam avançar e a responsabilidade é nossa. É do Estado e é da Igreja. A Igreja estamos agora a fazer pressão, a tentar fazer a nossa parte para mobilizar também a outra parte para, em conjunto, concluirmos um trabalho que é comum. Os bispos das dioceses de Santiago e do Mindelo estiveram reunidos em Conselho Nacional ontem e hoje e definiram algumas estratégias para reforçar a missão da Igreja Católica no país. Ficou assente também o reforço da presença da Igreja junto da nossa diáspora.
A Câmara da Boa Vista e o Governo, através do Ministério da Saúde, assinaram esta quarta-feira o protocolo de gestão do Centro de Saúde Reprodutiva da ilha, momento há muito aguardado pela idilidade boavistense. Pormenores com a Arieta Barros. O Centro de Saúde Reprodutiva da Boa Vista nasceu de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Associação Health for Boa Vista, um edifício de 4 pisos e que custou cerca de 57 mil contos. As obras foram concluídas há muito tempo. Aguardava-se a assinatura do protocolo de gestão entre a Câmara Municipal e o Governo para iniciar as atividades. Esta quarta-feira, após muita espera, o documento foi assinado. Conseguimos, portanto, desenvencilhar uma situação que estava muito prolongada, que é a determinação de abertura do Centro da Saúde Reprodutiva, e vamos ver muito rapidamente essa infraestrutura ao serviço da população da Boa Vista. A assinatura do protocolo de cedência e gestão do Centro de Saúde Reprodutiva da Boa Vista é para a Câmara Municipal um momento especial para o município. Não faz sentido ter lá um espaço fechado há mais de 3, 4 anos, está à espera de um simples protocolo ou de um simples acerto para que não poder pôr esse serviço a funcionar. Boa Vista ganha hoje uma grande estrutura, um grande serviço, que é serviço de saúde, de produção reprodutiva, para não falar que a população, que no quadro das festas do município, esse é um grande festa e um grande prémio para mulheres, principalmente de Boa Vista, que acaba com ter um espaço adequado, com todas as condições para receber consultas primárias relativamente à saúde materna. Cláudio Mendonça sublinhou a abertura do Ministro da Saúde para resolver esta pendência, uma vez que trata-se de um ganho significativo para o setor da saúde. A Nuta louva essa iniciativa do governo na pessoa do senhor Ministro de Saúde, que entende efetivamente que aquele espaço tem condições suficientes para seu funcionamento. Não tem algumas questões que para resolver, que estão em curso, e também para falar em pouco tempo tudo que as situações de centro de saúde reprodutiva, toda a situação daquele edifício fica resolvido para nossa satisfação. Portanto, o edifício está em condições de funcionar e ali já tem um acordo entre a Câmara Municipal e a própria Delegacia de Saúde para montar toda a logística, para mudança do espaço, para levar a enfermaria para o lado do centro de saúde reprodutiva. O Centro de Saúde Reprodutiva da Boa Vista visa intensificar os cuidados materno-infantil e fortalecer as políticas públicas de saúde da mulher. Para além da saúde reprodutiva, está estruturado para acolher outros serviços, caso do ICIEC e o ICA, como já tinha adiantado Cláudio Mendonça. E o Ministro da Saúde termina a sua visita de 2 dias à Ilha das Dunas. Segundo Jorge Figueiredo, as orientações são para terminar o mais rapidamente possível as obras do bloco operatório no Centro de Saúde da Boa Vista, que decorrem há quase 6 anos, de novo. Arieta Barros. O Ministro da Saúde esteve de visita à Ilha da Boa Vista. Foram 2 dias de trabalho a acompanhar o funcionamento das estruturas de saúde local. Na bagagem, Jorge Figueiredo leva a questão do bloco operatório em curso desde 2019. As orientações são para terminar o mais rapidamente possível as obras do bloco operatório. Vou ter um encontro com o Sr. Ministro das Obras Públicas para que em conjunto encontremos as estratégias para que num prazo máximo de 2, 3 meses essa infraestrutura fundamental possa também estar ao serviço da população. Figueiredo acredita que com o bloco operatório concluído e com a entrada em funcionamento do Centro de Saúde Reprodutiva da Boa Vista, as necessidades de evacuações médicas vão reduzir significativamente. O Ministro da Saúde falou também da migração, que aumenta a vulnerabilidade de cidadãos a problemas e que merecem atenção. Sendo Boa Vista uma ilha em pleno crescimento, com a vinda de migrações internas de pessoas de outras ilhas, nós constatamos, para além desse crescimento, alguns problemas sociais, nomeadamente a nível da questão do consumo de droga, de álcool, que são situações que o Ministério da Saúde e a Delegacia de Saúde da Boa Vista, juntamente com os outros parceiros, nomeadamente a própria Câmara Municipal, devem ter em atenção e investir seriamente para melhorar
os níveis de saúde desta ilha. Durante a sua estada na ilha, Jorge Figueiredo visitou também os postos sanitários da Vila do Rabil e da Zona Norte. E há melhorias a fazer, explica. Um reforço de recursos humanos, mas também reorganização no sentido de permitir uma presença maior de técnicos como enfermeiros e médicos nos vários pontos de Anorte, Rabil e poder, portanto, permitir efetivamente uma visão muito mais abrangente e melhorar o controle das doenças, aquilo que nós chamamos de doenças não transmissíveis, nomeadamente, portanto, a hipertensão e a diabetes. Segundo o Ministro da Saúde, Boa Vista, assim como a capital do país, são os principais focos de mosquito. Daí reuniu com a Câmara Municipal para discutir a necessidade de construir um task force entre a Delegacia de Saúde, Câmara Municipal e os técnicos de saúde para evitar a proliferação dos mosquitos e a possibilidade da entrada do paludismo na ilha. O Ministro da Saúde termina a visita à Ilha das Dunas. O Governo pretende reforçar a segurança rodoviária em Cabo Verde e brevemente deverá anunciar a abertura da inspeção técnica automóvel no país, que, segundo o Ministro da Administração Interna, constitui uma das metas que o Executivo tem para o setor. Paulo Rocha falava para a imprensa no ato de inauguração da nova sede da Direção-Geral de Transportes Rodoviários na Rua 1, em Monte Sossego, aqui em São Vicente. Albertino Brito. Durante a inauguração da nova sede da Direção-Geral do Transporte Rodoviário na Rua 1, em Monte Sossego, São Vicente, o Ministro da Administração Interna falou das metas que o Governo traçou para reforçar a segurança rodoviária em Cabo Verde. Paulo Rocha afirma que a legislação necessária para a abertura da inspeção técnica automóvel deverá ser aprovada em breve. Visando diversificar o serviço da inspeção, trazer um serviço mais próximo das pessoas, particularmente nas ilhas onde não existem ainda centros de inspeção. São Vicente até tem, a Cidade da Praia também tem, mas outras ilhas próximas não têm. Sal, Santo Antão, São Nicolau, Norte de Santiago não tem, Fogo também não tem, Brava, idem, sendo a inspeção técnica uma área de prioridade. Para além disto, o reforço da legislação no que tens aquilo que são as contraordenações das infrações graves e muito graves, que geram mais preocupação. Eu disse também que o número de acidentes com vítimas ligeiras até que tem aumentado, mas, no entanto, os acidentes com vítimas graves têm diminuído, felizmente, sendo também que o número de mortes nas estradas, de acordo com as estatísticas de 2024, tem sido estável. Ao falar sobre a nova sede da DGTR, Paulo Rocha faz referência aos espaços modernos existentes no edifício, adaptados à melhoria do atendimento diário às pessoas de São Vicente. O setor rodoviário tem crescido bastante, o parque de automóveis tem aumentado e os utentes também da Direção-Geral de Transportes Rodoviários também o número de utentes tem crescido. De modo que, primeiramente, a questão do melhor atendimento possível, com mais postos de atendimento, como se pode ver aqui, a modernização dos serviços que são prestados, hoje com mais serviços também que podem ser prestados de forma digital. Amanhã, Paulo Rocha deverá inaugurar a nova sede da DGTR em Santo Antão, tudo dentro de uma política de modernização desse serviço em vários concelhos do país, de acordo com aquele governante. Hoje, o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, inaugurou a nova sede da Direção-Geral do Transporte Rodoviário na Rua 1, em Monte Sossego, São Vicente. E uma última notícia neste jornal: a Associação Cívica para a Valorização da Matiota vai retomar no próximo 5 de julho, Dia da Independência Nacional, os trabalhos de limpeza do Tanquim, antiga piscina natural da Praia da Matiota, aqui no Mindelo. A reportagem é do Arnaldo Borges. Acrescenta-se ao trabalho de limpeza da antiga piscina a instalação de uma nova escada metálica em substituição à antiga, já consumida pelo tempo. É uma iniciativa que a Associação retoma, para a qual pede o esforço e colaboração da população na concretização de um projeto reconhecido e valorizado no passado recente, por exemplo,
pelo Ministério do Mar, conta António Pedro Silva, um dos promotores da iniciativa. Abrão Vicente disponibilizar, colaborar, dá inclusive aval porque não está a encontrar alguns obstáculos absurdos com algumas autoridades locais que querem pedir um limpeza, um tanquinho, recuperação de tanquinho. Não só dá aval, como ele disponibilizar, através da ENAPOR, um verba no montante de 10 mil contos, um projeto até muito mais amplo do que a Associação estava pretendendo inicialmente, que era apenas limpeza. Estava a prever recuperação do espaço, construção de casas de banho, dado sustentabilidade, lugar para vestiário e melhorias consideráveis naquela zona. A ENAPOR ficava financiada e era parte da equipe. Infelizmente tem estado a falhar de uma forma sistemática. Mas a associação não desiste, insiste, e porque os apelos à ENAPOR e ao Ministério do Mar não resultam, recorre à boa vontade popular. É uma pena, foi feito concurso de arquitetura, um gabinete de arquitetura ganhar concurso, elaborar projetos, ficar sempre num sistema de pedir alterações, modificações, para ter numa atitude que não dignifica uma instituição de Estado, bens públicos, tudo isso, e para ficar parado. Não está a dar continuidade de acordo com a população e disponibilidade de instituições que quiserem colaborar nessa obra tão válida. É um património cultural de mais de 100 anos. Por isso, e porque também o serviço público tem que estar ao serviço dos cidadãos, a associação não vai deixar de cobrar responsabilidade e colaboração. Foi feito concurso, não participar da seleção de gabinete de arquitetura, dá feedback, inúmeras publicações, e nada. Infelizmente, instituições que assumem-se comprimir, quer o Ministério do Mar, quer a ENAPOR, principalmente. Mas, como quer o Ministério do Mar, quer a ENAPOR, quer a Câmara Municipal, quer a Assembleia Municipal, são instituições para servir, ao serviço e para servir a população e cidadania, nós continuamos a insistir, porque sempre é possível corrigir erros. E não quer avançar. E tem que avançar. Convicção e esperança da concretização de um projeto amigo da Matiota e do São Vicente. A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras anunciou hoje que entre janeiro e abril deste ano tratou cerca de 7.400 novas vítimas de violência sexual em Goma, a principal cidade do leste da República Democrática do Congo. Já estamos a recordar os títulos da atualidade. A Polícia Nacional detém 3 jovens residentes em Achada Santo António por envolvimento na morte de um menor de 14 anos. Todos estão em prisão preventiva. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças disse hoje no Parlamento que entre 2016 e 2025 foram transferidos cerca de 42,6 milhões de contos às autarquias. Olavo Correia, no decorrer do debate, anunciou que o governo vai apoiar os municípios na implementação do PCFR. E nas intervenções iniciais, o secretário-geral do PAICV acusa o governo de fazer o país retroceder após fortes investimentos feitos antes de 2016. O CID alerta para aquilo que considera de política fiscal excessiva e desenquadrada, e o MPD, em defesa do governo, reafirma crescimento económico robusto, não obstante o cenário internacional. A Igreja Católica está a dar os primeiros passos para a tradução da Bíblia para a língua cabo-verdiana. Informação avançada pelo Bispo de Mindelo no final do 2º Encontro Nacional dos Bispos de Cabo Verde. Câmara da Boa Vista e Ministério da Saúde assinam um protocolo de cedência e gestão do Centro de Saúde Reprodutiva da ilha. Edição, apresentação da Astrid Lima, técnica do Augusto Neves, secretariado de redação de Jamila Carvalho. A todos a continuação de uma ótima noite, um bom descanso. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.